Então, gente, esse é o primeiro vídeo e eu escolhi para começar a falar sobre o direito de não ser mãe e o movimento Child Free. Ai, desculpa que o carro aqui tá balançando, mas é a hora que dá para gravar o vídeo, então vai ficar assim mesmo. Essa semana eu me deparei com um texto na internet que falava eu odeio filhos, eu odeio crianças. E aí eu fiquei pensando, assim, a primeira coisa que me veio na cabeça, cara, odiar crianças, ok não querer ter filhos, mas odiar crianças. Se eu falo que eu odeio uma mulher, eu sou misógina. Se eu odeio uma pessoa que é gay, eu sou homofóbica. Se eu odeio uma pessoa porque ela é negra, eu sou racista. Mas aí pode falar que odeia criança? É permitido? E aí eu fiquei pensando em como que esse ódio às crianças, na verdade, é um ódio velado às mães. Porque se as crianças são odiáveis, as pessoas que têm crianças não podem frequentar os espaços, certo? Então, na verdade, o ódio às crianças é sim uma forma de opressão às mães. Ah, mas eu me sinto oprimida pelas mães que romantizam a maternidade. Gente, ok. Vamos falar aqui de uma coisa muito séria. A maternidade é construída socialmente pra gente achar que é uma coisa maravilhosa e que todo mundo nasceu pra ser mãe. Isso é um mito, é uma falácia. A gente sabe que eu, como mãe, posso dizer melhor que nunca. Só que a gente tem que considerar uma coisa. Num país de cultura completamente patriarcal, tão arcaico nos valores da sociedade, que ainda acham que o lugar da mulher é dentro da casa, é sendo boa parideira, e num país onde a maternidade é compulsória, sim, porque além de existir uma pressão social, os métodos contraceptivos não são acessíveis a todos, as políticas públicas não chegam a todas e todos, e a gente ainda está falando de um país onde o aborto não é legalizado. Esse é um tema polêmico também, e até eu quero falar sobre isso num momento específico. Mas, então, a gente odiar crianças e odiar as mães que andam por aí com as crianças é muito errado. Porque a gente está falando, na sua maioria, inclusive de mulheres pobres. Porque lá nos rincões do Nordeste, por exemplo, onde as políticas públicas não chegam, você tem meninas de 14 e 15 anos com 4 filhos já. Isso é uma realidade no Brasil ainda. Então, peraí, você odeia criança? Você tem o direito de não querer ter filhos e eu acho super plausível, até porque ser mãe não é Disney. Ter um filho é muito puxado, né? Custa caro, dá trabalho, exige muito esforço. Então, assim, eu super apoio o movimento Child Free nessa questão de desromantizar a maternidade e de conscientizar as pessoas sobre a maternidade. Mas a gente não pode ignorar esses outros fatos que eu tô apontando aqui. É muito sério, gente, uma pessoa dizer que defende as minorias e se dizer feminista, progressista e oprimir as mães dessa forma. Ah, mas a maternidade é que oprime as mulheres. Concordo, a maternidade é muito opressora para as mulheres. Mas vocês já pararam para pensar que você que tem condição de falar eu não quero ter filhos e consegue bancar, e não é fácil bancar essa decisão não, porque a sociedade te cobra e te discrimina, mas você é privilegiada. Você é privilegiada porque você tem acesso à informação e você tem acesso ao planejamento familiar, coisa que muitas pessoas ainda não têm. Olha, eu, por exemplo, né, eu me descuidei, mas eu tinha endometriose. Eu achava que eu ia ter que fazer tratamento para engravidar. Engravidei. Então, assim, né, não fiz uso de método contraceptivo, né, no caso. Eu não tava tomando pílula na época, eu tava, na verdade, trocando de cartela e não fiz uso de preservativo, né. Então, assim, mas aconteceu. E eu tinha probabilidade baixa de engravidar. Pode acontecer. Então, assim, eu acho que a gente precisa muito refletir a forma que a gente coloca os nossos argumentos, principalmente nas redes sociais. Dizer que não gosta de criança é uma coisa, agora dizer que você não quer ter crianças porque você não acha
que você se adaptaria bem, é outra coisa. Aí eu acho que é ok e é justificável, entende? Vamos ilustrar melhor a situação. Você não precisa ter filho, você pode não ter filho, mas você não precisa demonizar quem tem filho. Eu me deparei com umas imagens na internet de memes de páginas que dizem child free, assim, detonando as mães, chamando as mães de arrombadas, fazendo piadas horríveis com as crianças. Inclusive eu me lembro, ano passado, quando o filme da Dory lançou, que tinha um monte de adulto dizendo: as crianças é que vão ter que esperar porque a prioridade é minha pra assistir esse filme, eu odeio criança chorando, eu odeio criança, blá 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 blá. Pô, gente, todo mundo já foi criança um dia, e se você é um adulto chato e que não consegue pensar nos outros, você provavelmente foi uma criança insuportável. Reflita sobre isso. Então, ok, pelo direito de não ser mãe, que eu acho super, super certo, mas pelo direito de ser respeitada enquanto mãe e de ocupar os espaços enquanto mãe e enquanto mulher. Porque se já é difícil o mundo para uma mulher que é mãe, é 10 vezes mais difícil. Câmbio, desliga porque eu tô entrando num túnel. Beijo.